Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula do ano de 2023 sobre nosso panorama bíblico. Começamos de Gênesis a Apocalipse, vendo a linha do tempo, depois viemos mais pontualmente em alguns livros, vendo de forma mais cuidadosa o assunto de cada livro. E na última aula a gente fez um panorama do Apocalipse, a gente viu as diversas visões do livro, né? As visões pré-milenista, histórica, a visão pré-milenista dispensacionalista, a visão amilenista, que é a que eu entendo, por enquanto, ser a mais coerente, porque esse é um assunto que eu estou começando a estudar. Eu demorei 9 anos na última leitura bíblica do ano passado, né? A minha nona leitura, eu finalmente cheguei à conclusão de que eu não cria no determinismo, né? Na visão calvinista de mundo, de que Deus determinou tudo sem levar em conta a liberdade humana. Então eu demorei 9 anos para chegar a essa conclusão, lendo a Bíblia 9 vezes. E o assunto de escatologia eu comecei a estudar esse ano, mas de acordo com o que eu já entendo da Bíblia, de acordo com o que eu já entendo do todo da Bíblia, quando eu vi a visão, as 4 visões, a milenista é que me parece encaixar mais com o todo da Escritura e, como todas têm suas dificuldades, ela me parece que é a que tem menos dificuldades. Todas vão esbarrar em algum texto que parece que vai favorecer outra, e isso é normal. Mas parece que a milenista, ou o milênio consumado, me parece ser a que tem menos dificuldades para resolver, tá? E essa que a gente vai abordar hoje, de uma forma mais profunda. E a outra que é o pós-milenismo, né? A gente viu isso na aula passada. E a parte introdutória do milênio consumado, né, da visão do milênio consumado, ou amilenismo, ela parte do pressuposto de que o Apocalipse ele não é um livro escrito em uma ordem cronológica exata. Ele é dividido em 7 fases. Então, o livro ele é escrito em 7 trechos ou fases distintas que contam a mesma história 7 vezes, porém, cada uma delas com ênfase em algum ponto específico, seja nas igrejas da Ásia Menor daquele momento histórico que João estava escrevendo, seja nos selos de juízo, seja nas trombetas, e cada um desses selos, ou cada um dessas trombetas, ou as taças, elas vão enfatizar um momento distinto, ou o juízo sobre a natureza em um, o juízo sobre os seres humanos em outro. O capítulo 12 a 14 foca na trindade diabólica, né? Ah, não, diabólica é no 17. Aqui foca no anticristo, no dragão, no anticristo, e lá no 17 até o 19 foca nessa trindade diabólica que de Satanás sempre imita Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e Satanás também, ele tenta imitar isso, né? Sendo Satanás a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, que são os anticristos que vão aparecer na terra, né? Um da que emerge do mar, que fala de governos políticos, e outros que emergem da terra fala de governo religioso. Ou seja, haverá um anticristo religioso. Isso é muito sério e a gente precisa pensar nisso e já começar a discernir os falsos evangelhos, né? Que já estão profetizados desde a época de Jesus. E a última sessão, que é o Apocalipse de 20 a 22, que começa mais uma vez a contar a mesma história, só que agora com foco no juízo final. Então ele começa no capítulo 20 contando a prisão de Satanás, o início do milênio, que no caso da visão amilenista é no início da vinda de Jesus, né? E aí depois ele já foca no juízo final. Então cada uma conta a mesma história várias vezes, porém com enfoques diferentes, né? Então essa é a visão do milênio consumado, ou amilenista. Por que eu uso mais o termo milênio consumado? Porque amilenismo tem a ver com
A tem a ver com não, e milênio, ou seja, não milênio, e não é isso que se acredita nessa visão. Não é que não exista milênio, mas que o milênio começa com a vinda de Jesus, e não com a volta de Jesus, como creem os pré-milenistas, sejam os históricos ou os dispensacionalistas. Então, o amilenismo acredita que o milênio começa com a vinda de Jesus. O pós-milenista acredita que o milênio começa em algum momento em que haverá paz e prosperidade nessa terra. E aí, quando acaba esse milênio, Jesus volta, né? Então, essas duas visões acreditam que Jesus volta depois do milênio. Só que tem essa diferença. O amilenista, o milênio começa na vinda de Jesus, é um milênio simbólico, não é literal. E o pós-milenista acredita que é um período simbólico também de prosperidade, que Jesus volta depois desse milênio, tá bom? Então, qual é a cronologia da visão amilenista? Como que a gente entende que a ordem dos fatos virão a acontecer? Então, nós vamos ler alguns textos bíblicos. Por exemplo, primeiro, a primeira vinda de Cristo, né? A primeira vinda de Cristo inicia uma nova era, né? Deus cria todas as coisas, o homem cai, houve a queda, Deus promete a vinda do Messias. Então, a partir de Gênesis 3 até a vinda de Jesus, Deus institui uma aliança com um povo, né? Ele começa a separar um povo para dar à luz ao Messias. E aí ele começa desde Abel, só que Caim mata Abel, aí ele levanta outro filho de Adão e Eva, Sete, e a partir de Sete ele começa a levantar uma descendência de justos para dar à luz o Messias nessa terra. Então ele faz um pacto alguns anos depois com Noé, depois alguns anos depois ele faz um pacto com Abraão. Abraão tem Jacó, filho, Isaac e Jacó. E Jacó tem 12 filhos, e esses 12 filhos vão ser as 12 tribos de Israel. De um deles, que é Judá, virá a descendência de Davi e do Messias, né? Como a Bíblia toda profetiza. Quando Jesus vem à Terra, inicia-se uma nova era, né? Primeiro, quando Jesus vem na Terra, há o cumprimento de algumas profecias do Antigo Testamento, por exemplo, sobre o trono de Davi. Então, olha, vão lá comigo em 2 Samuel, para vocês entenderem. 2 Samuel 7, Deus está profetizando para Davi que ele deixaria um descendente no trono dele. Promessa de Deus a Davi. 2 Samuel 7:12. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo. Eu estabelecerei o reino dele. Então, aqui está falando imediatamente de Salomão, né? Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Eu firmarei o trono dele para sempre. Óbvio que Salomão não é eterno, né? Salomão morreu, inclusive morreu desviado, né? Eu serei o seu pai, ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei de castigo dos homens como açoites aplicado por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então olha a promessa que Deus fez para Davi, que o trono dele seria estabelecido para sempre. Olha que profundidade e seriedade disso. Aí lá em Isaías 6, Jó, Eclesiastes, Isaías. Em Isaías 6, Deus repete essa promessa, ou seja, isso não está só na promessa que já seria o suficiente, né, para Davi, quando Deus falou diretamente para Davi. Lá em Isaías 9, na verdade, 9, 6, olha o que Deus disse. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi
E sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Eu pulei a vírgula, né? Ele estenderá o seu domínio. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. Olha isso. Isaías repete a questão do trono de Davi e ele agora aplica ao Messias. Olha como a revelação de Deus é progressiva, né? Deus falou para Davi, próprio Davi, que colocaria alguém descendente dele e estabeleceria o trono dele para sempre. Mas não disse, não aplicou ao Messias. Aqui, Isaías aplica ao Messias, né? Um menino nos nasceu, ele será pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Então, olha só, Isaías aplica a vinda do Messias com o estabelecimento do trono de Davi. Agora vamos lá em Lucas 1, 32. Olha só o que Lucas 1, 32. Se não me engano é Simeão. Não, é falando com Maria, né? Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Agora verso 32. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então, mais uma vez, Deus, agora falando através de um anjo a Maria, relembra essa promessa de Isaías, de 2 Samuel, que estabeleceria o trono de Davi. Só que agora é mais específico ainda. Agora já dá nome ao Messias, já fala que o fruto do ventre dela é o Messias, e ele herdará o trono de Davi. Então olha que interessante. Agora vamos lá em Atos 2. Por quê? Porque as visões pré-milenistas, por exemplo, acreditam que esse cumprimento será literal. Então, as visões pré-milenistas acreditam que depois do milênio, né, Jesus volta e inicia-se o milênio. Então, ali eles acreditam que iniciará o reinado físico de Jesus sobre o trono de Davi, lá em Jerusalém, que ele reinaria sobre Israel a partir de Jerusalém. Então essa é a esperança dos pré-milenistas. Só que a questão é, será que isso será um cumprimento literal ou será que tudo isso apontava para um cumprimento espiritual? E aí a visão amilenista acredita que isso é um cumprimento espiritual. Por quê? Olha lá, em Atos 2, Pedro está pregando. Atos 2,14. Ele se levanta e dirige-se a multidões. Homens da Judéia, todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ele está explicando o Pentecostes. Porque os homens estavam falando que aquele povo estava bêbado, porque eles estavam falando em línguas de outras nações, né? E aí, Pedro aqui fala o seguinte, não, eles não estão bêbados. Eles estão cumprindo o que estava previsto lá em Joel, que nos últimos dias derramaria o Espírito, ou seja, começa a aplicar as profecias do Antigo Testamento àquele momento histórico, né? O cumprimento de Joel 2, 28 estava sendo aplicado por Pedro na descida do Espírito Santo ali em Pentecostes. E aí ele continua, né? Falando no verso 24, olha só. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi. Então ele começa falando da ressurreição de Jesus e cita uma profecia lá do Salmo 16, 8 a 11, que diz que tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Então ele faz mais uma aplicação do Salmo, da promessa de que Deus não abandonaria no sepulcro o Messias e que o corpo dele não sofreria decomposição. E aí no verso 29 ele diz, ó, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta.
e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. É aquilo que a gente viu lá em 2 Samuel 7. Então, Pedro relembra mais uma vez a promessa que Deus tinha dado a Davi sobre o estabelecimento do trono dele. E olha o verso 31. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Ou seja, ele falou do Salmo e falou, olha, prevendo isso o quê? Que não deixaria no sepulcro e que cumpriria a promessa do trono. Deus prevendo essas duas coisas, falou da ressurreição de Cristo. E aí ele faz a aplicação imediata. O seu corpo não foi abandonado no sepulcro e o seu corpo não sofreu decomposição. Cumpriu o Salmo 16. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas. Exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou sobre vocês, que vocês veem agora e ouvem. E depois ele fala do exaltado à direita agora. Jesus está no trono exaltado. Ou seja, Pedro faz a aplicação do Salmo e da promessa do trono à ressurreição de Cristo. Que ele foi ressuscitado, não foi deixado no sepulcro, foi exaltado à direita de Deus, agora ele está sentado no trono de Davi. Ou seja, para Pedro, o cumprimento do trono de Davi foi um cumprimento espiritual. Não foi e não será algo literal na segunda vinda de Jesus. Né? Então isso, assim como, por exemplo, outro exemplo, quando Amós 9:11 fala sobre o tabernáculo caído de Davi, que seria reconstruído, em Atos 15, Pedro, mais uma vez, se não me engano, Pedro ou Tiago, acho que é Tiago, em Atos 15, faz a aplicação desse cumprimento da restauração da tenda caída de Davi sobre a inclusão dos gentios no povo de Deus. Ou seja, não é que Deus vai reconstruir a tenda de Davi, literalmente, mas isso, o cumprimento espiritual disso foi o ajuntamento dos gentios na promessa, agora em Cristo, porque os judeus recusaram, né, rejeitaram. Então, muitos dos se Pedro e Tiago aplicaram isso ao cumprimento de algumas profecias do Antigo Testamento, a um cumprimento espiritual, então entendemos que todas as profecias sobre o Messias, sobre Israel, ou foram cumpridas em Cristo de forma espiritual na sua primeira vinda, ou ainda serão cumpridas na sua segunda vinda de alguma forma. E talvez na segunda vida, algumas até de forma literal. Porém, essas que a gente citou agora foram cumpridas de forma espiritual, né? Sobre o trono de Davi. Então, nada impede também de que todas já estejam cumpridas em Cristo de forma espiritual. Né? Mas existe a possibilidade de algumas serem cumpridas no reino vindouro. Então, a gente tem que analisar cada uma isoladamente e ver se é possível essa interpretação. Né? Então, nessa primeira vinda de Jesus, há o cumprimento das profecias, ou seja, é uma nova era, inclusive com o início de cumprimento de profecias. E inicia-se os últimos dias. João, lá em 1 João, olha o que ele fala. Ele usa esse termo, já estamos nos últimos dias. 1 João 2. 1 João 2, 18 e 19, olha só. Tem 2 Pedro. 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então, João, na época dele, ele já falava que era a última hora. E Pedro já falou isso, né? Que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Então, dentro da cabeça de Deus, dentro do Kairos, do tempo de Deus, ou dentro de Deus enxergando o Cronos, né? Para Deus 1000 anos é como um dia. Então, da vinda de Jesus até a volta dele, até hoje se passaram apenas 2 dias. E João já falou que estamos na última hora.
Ou seja, para Deus isso não é nada, esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo não é nada, já estamos nos últimos dias. Os últimos dias começaram quando Jesus veio à Terra. Então a primeira vinda de Jesus inicia essa nova era. E aí acontece um ponto importante, o estabelecimento do reino de Deus. Né? Em Lucas 11, 20, olha só que Jesus diz, quando ele estava falando sobre, quando ele estava respondendo os fariseus sobre a acusação dele ter expulsado demônios, e os fariseus falaram que ele expulsava pelo maioral dos demônios, que é Beelzebul. Então Jesus falou, olha, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então o reino de Deus chegou. A primeira vinda de Jesus estabelece o reino de Deus na terra. O reino é chegado. Outros textos vão dizer isso também, né? Coloquei aqui só os principais. Então o reino de Deus é chegado. Jesus estabelece o reino de Deus na terra. Ele inicia o reino de Deus. E, usando a linguagem de Apocalipse, inicia também, segundo essa visão, o milênio. O que é o milênio? É o período simbólico, né? Não é literal, de 1000 anos, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda. Esse é o milênio. Então, se estabelece o milênio. O milênio inicia com a vinda de Jesus. O reino de Deus é estabelecido. E algumas coisas, agora a gente vai ter que ir lá em Apocalipse, algumas coisas acontecem no início desse milênio. Então a primeira delas é a prisão de Satanás. E esse é um dos textos mais debatidos na história da igreja. Então olha só, Apocalipse 20. Satanás é amarrado para não enganar as nações. Vi descer dos céus, lembrando que na visão milenista, aqui está iniciando uma nova sessão. Então Jesus está revelando a João a mesma história da vinda de Jesus até a sua volta final, o juízo final, e agora está iniciando mais uma vez a contar essa história. Então, na visão amilenista, aqui está se iniciando uma nova contagem, da primeira vinda de Jesus até a segunda. Então, os 1000 anos aqui é o início da primeira vinda de Jesus. Se você crê na visão pré-milenista, você tem que pensar agora em outra categoria, em uma outra forma de enxergar. Porque se você vê isso de forma da visão pré-milenista, aqui já está no final, né? Mas agora, na visão amilenista, aqui está iniciando a nova contagem da história, da primeira vinda até a segunda. Então vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele essa é a finalidade da prisão de Satanás, impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, olha que interessante. Na visão amilenista, Jesus estabelece o milênio, o reino começa, e nesse milênio é o período de pregação do evangelho. É o início de... acabou aquela ordem antiga, centrífuga, lembra que eu falei na semana passada? Centrípeta, de fora para dentro, né? Israel era o centro e as nações vinham a Israel. Agora inicia uma nova era, agora é força centrífuga. O evangelho tem que espalhar de dentro para fora, de Jerusalém para os confins da terra, para todas as nações. Então, para isso acontecer, Satanás tem que ser amarrado para não enganar mais as nações. Não é para não atuar, ele atua, ele tenta inclusive impedir o avanço do evangelho, mas agora ele está amarrado e limitado para não impedir. Nesse sentido, ele não pode impedir. Ele pode machucar, ele pode enganar, ele procura alguém para devorar, mas ele não pode impedir as pessoas as nações de terem acesso ao evangelho. Todas as nações têm acesso ao evangelho agora porque Satanás está amarrado. E aí, para entender esse texto, como tudo na Bíblia, a gente tem que se valer de outros textos, né? A gente não pode focar em um texto só. Toda a Bíblia tem uma coerência interna. Então vamos ver outros textos que têm um paralelo com essa passagem, que nos ajuda. Como eu disse na aula passada, a única parte na Bíblia que fala sobre, que usa esse termo milênio é em Apocalipse 20. Nenhum outro texto da Bíblia fala sobre milênio. Então a gente tem que ver outros textos que parecem ser paralelos,
que podem nos ajudar a interpretar esse texto. Então vamos lá em Marcos 3, por exemplo. Olha só que interessante. Faz todo sentido para mim. Marcos 3, 22. Jesus aqui, gente, está falando, é o mesmo contexto lá de Lucas 11. É a chegada do reino. Né? Ele está sendo acusado de... Deixa eu ver se é o mesmo texto. É, isso. A parábola de Satanás expulsar Satanás. É isso mesmo. Os fariseus estão acusando Jesus dele expulsar demônio por Beelzebul. Então, Jesus começa a explicar. Olha, no verso 23. Como pode Satanás expulsar o próprio Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida sobre si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo, se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Olha só, então Jesus começa a mostrar o seguinte: se eu expulso Satanás por Beelzebul, que é um demônio, Satanás está dividido contra si mesmo. Não faz sentido a lógica de vocês. Aí ele começa a falar, olha, ninguém pode entrar na casa do homem forte e o levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Olha só que interessante. Jesus usa a expressão amarrar aqui, ó. E olha só o que diz em Apocalipse 20. Ele prendeu o dragão. Ele estava com a corrente, né? Ele prendeu o dragão e o acorrentou por 1000 anos e o lançou no abismo. Aqui ele fala de amarrar. Então olha que interessante. Jesus falou nesse contexto que o reino de Deus tinha chegado e ele começou a mostrar para os fariseus que Satanás não pode estar contra si mesmo. E ele fala o seguinte, olha, para que isso aconteça, aí ele conta uma parábola. O homem forte, né? Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar os seus bens sem que antes o amarre. Então olha que interessante. Antes da vinda de Jesus, Satanás ele tinha uma capacidade de enganar as nações, de tentar impedir as nações de alcançar o evangelho, a boa nova, a promessa do evangelho, né? Antes de Jesus vir. E ele fala o seguinte, olha, agora que o reino de Deus chegou, eu vou contar uma parábola para vocês. Para entrar na casa e arrancar os bens desse homem forte, que o homem forte aqui é uma analogia para Satanás, e esses bens são as almas das pessoas, as nações que estão sendo enganadas, ele tem que o amarrar antes. E aí sim, ele pode roubar a casa dele. Ou seja, Jesus veio, amarrou esse homem forte, que é Satanás, e tomou os bens dele, que são as almas, as nações que estavam sendo enganadas. Então, é um texto que faz uma analogia muito interessante, faz um link muito interessante com Apocalipse 20, que Satanás está sendo amarrado. Agora vamos lá para João 12, 31. Olha só que interessante. João 12, 31. João 12, 31. Jesus está aqui, vamos relembrar, falando, prevendo a sua morte aos discípulos, né? Falando que chegou a hora, que o homem ia ser glorificado. Meu coração está perturbado. E depois que Jesus diz isso, vem uma voz do céu que diz, já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Então a multidão que estava ali ouviu, achou que estava trovejando. Então Jesus disse, olha, essa voz veio por causa de vocês, verso 30, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Olha que interessante. Jesus diz que chegou a hora de julgar esse mundo e que expulsaria o príncipe desse mundo. Lá em Apocalipse 20, Satanás foi o quê? Lançado no abismo. Então, olha que interessante. Jesus falou que será expulso o príncipe deste mundo. Chegou a hora. Chegou a hora. E ele fala, inclusive, da morte dele. Ó. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Ou seja, agora eu vou expulsar
o príncipe desse mundo, vou lançar ele no abismo, vou acorrentar ele, vou amarrá-lo, usando a linguagem de Marcos. E quando eu for levantado, quando eu for morto, quando eu for para a cruz, eu atrairei todas as nações a mim. Ou seja, agora o evangelho vai ser acessível a todos, não só a Jerusalém, a Israel. Então, gente, isso é muito interessante. Satanás é amarrado para não enganar as nações. Todas as nações, agora, a partir desse momento, têm acesso à mensagem do Evangelho. E foi isso que aconteceu no início da fé cristã. O Evangelho, Deus preparou, no período interbíblico, o mundo romano, a paz, as estradas. Quando Jesus vem, a paz e as estradas estavam construídas para que o Evangelho avançasse de forma rápida. E no final do século I já existiam igrejas em quase todo o Império Romano. E Paulo já estava planejando ir a Roma. Isso no ano 64, mais ou menos. Na época que João escreve Apocalipse, Roma já tinha sido evangelizada, né? Então, isso se cumpriu, né? Então, Satanás foi amarrado para não enganar as nações. Ele ainda atua, ele esperneia de todas as formas, mas ele não pode impedir o avanço do evangelho. Ele tenta de outras formas, enganando as pessoas, mas as nações, todas elas têm acesso. E aí, gente, o que acontece também? Um novo povo é formado. Deus antes tinha um pacto da antiga aliança com os judeus. Quando os judeus cumprem a sua função, Deus inicia uma nova aliança, que agora os gentios iriam ser enxertados, usando a linguagem de Romanos, os judeus iriam ser enxertados nessa videira. E agora não existe mais judeu nem grego, né? João 10,16, olha só o que Jesus fala. João 10,16. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho. Então, na nova aliança, não há judeu nem grego. Paulo fala isso em Efésios, em Gálatas também. Depois vocês podem consultar esses textos aqui, ó. Não há mais judeu nem grego. Existe um povo só. Paulo era judeu, mas quando ele recebe a Cristo e aceita a Cristo, ele se torna igreja. Então, na visão amilenista, não existe diferenciação entre judeus e igreja. Todos que estão em Cristo são povo de Deus, são igreja. Aqueles que não creem, sejam judeus, sejam americanos, ingleses, chineses, fazem parte do povo contra Deus. Então, só existem dois povos: o povo de Deus, a igreja, e os que não são igreja, que vão ser lançados no inferno, né? Porque eles rejeitaram a Deus. Então, seja israelita, seja gentil, todos que se convertem agora são um novo povo, um só rebanho, segundo a fala de Jesus. E um só pastor, né? Só existe um pastor. E Jesus falou também sobre essa pregação em todas as nações. Olha só, o mesmo termo, ó. Mateus 24,14. Jesus fala que é necessário que esse evangelho seja pregado em todas as nações. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o milênio é iniciado, o evangelho é propagado a todas as nações, porque Satanás está amarrado para não enganar as nações. O evangelho agora chega em todas as nações, e então virá o fim, né? Então o fim será depois desse avanço do evangelho que está avançando até hoje. Ainda existem povos para serem alcançados, mas grande parte disso é por problema nosso, da igreja, não de Deus, né? Nós que somos os responsáveis pelo avanço do evangelho, com as nossas contribuições para as missões, com a nossa pregação do evangelho, enfim. Então, nós temos responsabilidade nisso. Talvez, se nós tivéssemos feito melhor o nosso trabalho de evangelismo, talvez Jesus já estaria voltado. Enfim, essa é uma possibilidade, uma conjectura. Então, Jesus vem, inicia-se o reino, inicia-se o milênio, e aí depois começa o princípio das dores. Depois, olha só, os textos de Mateus são praticamente na mesma ordem cronológica. Jesus começa falando de princípio das dores, ó, no inicinho do capítulo 24 de Mateus, né? No versículo 4, olha. Cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é um fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos,
tudo isso será o início das dores. Então, depois do estabelecimento do reino, o evangelho está sendo propagado em todas as nações, começa-se a chegar mais perto do fim. Aí vem o início das dores. Que esse início das dores, com certeza, dentro da cronologia de Deus, é desde a época de Jesus. Já houve perseguição, depois os apóstolos sofreram martírio, a história da igreja até o século IV foi de martírio. Então esses são o início das dores, lembra? Essa é a última hora. Então não há como falar, já passou muito tempo. Para Deus não. Para Deus isso é a última hora. Então já estamos no início das dores. E o outro ponto interessante que aconteceria nesse período seria a apostasia. Paulo, em 2 Tessalonicenses, fala que Jesus não voltaria antes da apostasia. Ou seja, o que é apostasia? O abandono da fé em massa por parte de cristãos. E o ponto importante e sério disso é que isso não tem a ver com as pessoas abandonarem a fé e virarem ateus. Isso tem a ver com um falso evangelho. Todos esses textos aqui, ó, o próprio Jesus falou aqui de falsos apóstolos que enganariam a muitos, falsos mestres, falsos, ele usa o termo aqui no verso falsos cristos e falsos profetas, em Mateus 24. Realizarão grandes sinais. Então essa apostasia é algo muito sério, porque tem a ver com um falso evangelho. Existe um falso evangelho sendo pregado. E a gente tem que conhecer a Bíblia, conhecer a Deus, para discernir o que é esse falso evangelho, porque a gente pode se enredar por ele. Né? E depois a cronologia do fim seria a revelação do anticristo. Lá no verso 15, Jesus começa a falar, olha, se alguém jurar... Perdão, estou no 23. Olha aqui. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aí ele começa a falar aqueles dias serão terríveis. Então ele começa a falar da revelação desse sacrilégio, desse sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. Então tem link com o texto de Daniel. E o Apocalipse 13 também fala da revelação do anticristo, que ele trará a marca, inclusive, né, a famosa marca da besta, o 666, que alguns entendem que é literal, que é um chip ou algo físico. Outros acreditam que seja um sistema, porque essa visão mais amilenista entende que isso pode ser algo mais simbólico. Porque a marca vai ser posta na mão e na testa. Fala de quê? De mente, de mentalidade e de ação. Então, a marca tem a ver, talvez, com uma ideologia que diferencia aqueles que são do anticristo e aqueles que são de Deus, né? Porque Deus também sela os seus na fronte e na mão direita, sela o seu povo. Então, Satanás, ele imita, mais uma vez, ele tenta imitar e tem uma marca na cabeça e na mão. Então, tem a ver também, pode ser, né, uma possibilidade disso ser uma ideologia. E tem a ver com essa apostasia, né? É o falso evangelho. Então, a gente, pelos frutos, conheceremos quem tem a marca da besta e quem tem a marca de Cristo, né? Pelos frutos, pelo que ela pensa e pelo que ela faz com as suas mãos, pelas suas obras. Então, a marca da besta tem essas duas possibilidades. Então, o anticristo é revelado depois e vem a marca da besta, né? Que é isso que eu estou falando agora. E aí vem a grande tribulação. Na continuação do texto de Mateus, ó, no verso 21, Jesus cita a grande tribulação, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados por causa dos eleitos, aqueles dias... se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, olha só que interessante. Aqui Jesus começa a falar de uma grande tribulação e ele fala que esses dias foram abreviados por causa dos eleitos. Então, aqui entendo eu também que a igreja passa pela grande tribulação. Né? Os eleitos estarão lá na grande tribulação. E essa será a prova final
para ver quem tem a mentalidade e as ações de Deus, a marca de Deus, ou quem abraçou a mentalidade e a marca da besta na sua mão, nas suas obras. Então, essa vai ser a prova final, porque tribulação ao longo de toda a Bíblia, os cristãos, Pedro fala isso muito na sua carta, que os cristãos foram chamados para sofrer. Esse é quase uma... Se é cristão, é sofrimento. Se a gente é cristão, a gente sofre nesse mundo. Por quê? Nós não somos desse mundo. Nós não compactuamos com os valores desse mundo. Então nós vamos ser hostilizados. Então essa é a marca de um cristão. É o sofrimento. Então Deus não nos livra de tribulação. O que há confusão é que muitos dizem, não, mas Deus não iria punir a sua igreja na grande tribulação. Mas isso é uma falha conceitual. A grande tribulação não é a ira de Deus sobre os ímpios. A grande tribulação é a ira de Satanás sobre a igreja. Exatamente para tentar desviar aqueles que são da fé. Mas os que são da fé não se desviam com tribulação. Agora, o juízo, a ira de Deus que virá depois da grande tribulação, aí sim, aí Jesus volta e a igreja é retirada e Deus julga esse mundo e traz a sua ira sobre os ímpios, né? É a punição de quem o rejeitou. Mas a grande tribulação é a ira de Satanás sobre a igreja. E as trombetas lá em Apocalipse 8 e 9 também falam do que acontecerá nessa grande tribulação. Haverá cataclismas, haverá muitos eventos grandes, né, que trarão tribulação sobre a terra. E a igreja estará na terra segundo essa visão amilenista. Bom? E depois vem um sinal no céu, ó, verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão, os poderes celestes serão abalados. Então essa linguagem apocalíptica, que na visão amilenista ela é simbólica, que a gente não deve tomar essas coisas como literal, da mesma forma que Satanás não vai ser acorrentado literalmente, porque ele é um espírito, né? Não tem como a gente acorrentar e prisionar um espírito com correntes. Aquilo é uma linguagem simbólica para mostrar que Deus limita o poder de Satanás. Então é uma forma de João expressar numa linguagem apocalíptica. Aqui também fala de eventos, um sinal muito grande no céu, de escuridão, a lua não dará sua luz. Então Jesus fala isso em Mateus, Pedro fala isso na sua segunda carta, Apocalipse 6 também fala desse grande sinal. Então existem textos que falam dessa ordem e desse grande sinal, é muito interessante. E depois desse grande sinal, esse será um sinal assim, é agora, vai dar a luz, né? O princípio das dores é uma linguagem de gravidez. A moça, quando ela começa a sentir as dores do parto, o bebê pode nascer daqui a 10 minutos ou pode nascer daqui a 24 horas. Então, o início das dores são os princípios. Esse sinal no céu será o último sinal que será a volta iminente, a volta de Jesus estará iminente quando esse sinal acontecer. E aí no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens no céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma à extremidade dos céus. Ou seja, é uma linguagem de Deus falando o seguinte, olha, depois desse sinal, Jesus aparece a todas as nações. Então aqui é mais um ponto. Quando a gente vê Jesus e todos os apóstolos e todo o livro de Apocalipse falando da vinda de Jesus, não aparece uma vinda secreta, como os pré-milenistas dispensacionalistas acreditam. Os pré-milenistas históricos acreditam que o milênio começa depois que Jesus volta, porém, diferente dos dispensacionalistas, eles não acreditam que Jesus vem em 2 etapas, um arrebatamento secreto, inicia a grande tribulação e depois a vinda de Jesus. Eles acreditam, os históricos acreditam que a igreja passa pela grande tribulação, então os pré-milenistas históricos, eles acreditam que a igreja passa pela tribulação, Jesus volta uma vez só, para todo olho verá, como Jesus fala aqui, e aí inicia-se o milênio. Agora, na visão amilenista, a igreja passa pela grande tribulação, Jesus volta uma vez só, acaba o milênio, Jesus volta e vem o reino vindouro, o novo céu e nova terra. Tá?
Então a segunda vinda acontece depois desse sinal no céu aqui, ó. Então a igreja é arrebatada nesse momento e ela acontecerá o juízo final nesse momento e a igreja desce imediatamente para estabelecer o novo céu e a nova terra, que é a próxima realidade, né? A oitava realidade, tá? A oitava ordem da cronologia. E onde que fala isso? Lá em Isaías 65, fala de novo céu e nova terra. Segundo a Pedro 3,13, fala de novo céu e nova terra. E em Apocalipse 21, fala de novo céu e nova terra. Usa essa linguagem, né? Jesus aqui já não entra nessa nova realidade de novo céu e nova terra. Ele fala da vinda dele. E ele começa a falar parábolas para a gente aprender a ler os sinais. Né? Fala que ninguém sabe a hora, o dia. Ele fala no capítulo 25, das parábolas de estar atento para a sua vinda. E aí, depois, no verso 31 do capítulo 25, ele começa a falar do julgamento das nações, né? Que é o juízo aqui, ó. Então, Jesus vem falando só até aqui, ó, do juízo. Ele separará uns, né? Que ele já disse lá, de forma resumida, no 24:30, que ele reunirá os seus eleitos dos quatro ventos. Aqui, ele diz de forma mais detalhada como será esse juízo final. Que ele separará uns para a direita, as ovelhas, e os bodes, né? As ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele vai dar alguns indícios de por que uns foram salvos e outros não, porque não tinham a marca, né? Olha só, mais uma vez, a marca de Deus na mão são as boas obras. A marca de Satanás, a marca da besta na mão são as más obras. Então ele diz que quem alimentou o faminto, deu água para o sedento, acolheu o estrangeiro, deu roupa para o nu e visitou o enfermo, as boas obras, a marca na mão, foi salvo. Era a ovelha que estava à direita. E quem tinha más obras foi para o fogo eterno, né? Preparado para o diabo e seus anjos. Então ele finaliza aqui com o juízo final. Ele não fala dessa realidade eterna que esses outros textos falam. E aí, quando virá novos céus e nova terra, nós teremos um corpo glorificado, como Paulo fala em 1 Coríntios 15. Ou seja, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, como Apocalipse 21 fala, não haverá mais fome, não haverá mais políticos corruptos, ladrões, assaltantes, drogas, não haverá mais nada. Nós estaremos para sempre com o Senhor, como Pedro fala em 2 Pedro. Estaremos para sempre com Ele. Onde Jesus estiver, nós estaremos. E aí, céu e terra serão uma realidade só. Né? Céu e terra serão reencontrados, né? Reconciliados. Então haverá uma terra restaurada. A planta florescerá, não haverá mais espinhos e abrolhos como havia na queda, quando começou a haver com a queda. Então a frutificação será muito mais fácil. Se a gente jogar uma sementinha na terra, talvez ela brote em uma velocidade mais rápida. Enfim, nosso corpo, nós talvez teremos poderes sensoriais que a gente não tinha, nossa visão será melhor, olfato, enfim, é uma realidade tremenda, grande demais que a gente não consegue enxergar. E aqui só para vocês verem de forma resumida, sem os textos, né, como será a cronologia dos acontecimentos do fim, que é da primeira vinda até a segunda vinda, essa é a última hora, e como as coisas acontecerão. E eu oro para que a mensagem principal, mais uma vez, a mensagem principal da escatologia é sobre vigilância. Então, Jesus, depois de Mateus 24, ele fala várias palavras sobre vigilância. Então, a grande mensagem de Jesus na escatologia não é se ele volta antes do milênio, depois do milênio, se a igreja passa pela grande tribulação ou não. Isso são discussões teológicas importantes, podem ter alguma aplicação na nossa vida hoje, podem, mas o que está acima disso, mais importante, é lembrarmos de vigiar. Vigiar, primeiro, se você não conhece a Cristo, receba e entregue a sua vida para Cristo hoje, porque Ele pode voltar amanhã como um ladrão na noite. E você pode fazer parte dessa realidade de novo céu e nova terra. Se você já está em Cristo, se você já recebeu a Cristo, você precisa perseverar.
Essa é uma exortação bíblica muito comum. Persevere na fé, mantenha a sua vida de oração, de disciplinas espirituais, de leitura bíblica, de comunidade, de frequentar uma comunidade, de congregar, de entregar os seus bens para Deus, de ajudar as pessoas, como Jesus disse, de ajudar a sua comunidade de fé, a bancar missionários. Então isso é perseverar na fé, isso é manter a sua chama acesa, porque Jesus pode vir a qualquer momento. Você pode ser encontrado, como as 10 virgens dessa parábola, com a sua candeia sem óleo. Né? Aquele crente que recebeu a Cristo, mas vive uma vida mais ou menos sem fogo do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem evangelizar as pessoas, sem congregar, uma vida morta espiritualmente. Então, e aí a gente pode até mesmo duvidar da salvação de uma pessoa dessa. Será que quem recebeu a Cristo de fato, quem vai experimentar uma realidade tão maravilhosa dessa, vive uma vida fria e morna como essa? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque Jesus em Mateus 7 já alertou: muitos naquele dia dirão para mim, olha, nós realizamos muitos milagres, nós fizemos muitas, oramos no teu nome, e aí Jesus vai dizer para eles o seguinte, olha, não vos conheço, né? Então Jesus foi muito claro quanto a isso. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então se você não tem feito a vontade de Deus, se você não tem orado, tido disciplinas espirituais, lido a Bíblia, frequentado uma comunidade de fé, ajudado as pessoas, a igreja e outras pessoas com seus bens, você provavelmente está nesse grupo. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Você pode até, às vezes, inclusive, estar numa igreja, mas se o seu coração não está em Cristo, de nada adianta, né? A gente pode fazer tudo sem amor, nada adianta. O amor é a marca de um verdadeiro cristão. Então, que Deus te abençoe com o recebimento de Cristo, que você receba Cristo. Se você já recebeu, que você permaneça e dê frutos de arrependimento, para quando Jesus voltar, você desfrutar de tudo isso que Jesus nos promete, tá bom? Deus te abençoe. Até o ano que vem com as nossas próximas aulas. Fiquem com Deus.